Terceira pergunta: como? Como a morte de Jesus nos salvou? Como a morte de Jesus nos salvou? Jesus nos salvou com sua morte porque Ele se colocou como nosso substituto. Mas Deus aceitaria qualquer um como nosso substituto? Não, tinha que ser algo justo. Tinha critérios para que Deus aceitasse alguém como nosso substituto. O que é que qualificou Jesus para ser o substituto legal do homem e fosse aceito por Deus como esse substituto? Entenda, o pecado foi praticado pelo homem, e somente um homem poderia ser aceito como substituto legal do próprio homem. Lembram do que Paulo disse? Não está aí o texto, mas nós lemos isso semana passada. Por um homem o pecado entrou no mundo, e por um homem veio a salvação. Só um homem poderia pagar a dívida do homem. É por isso que Jesus não veio simplesmente, desceu do céu e foi crucificado. Antes de morrer, Ele precisou primeiro fazer o quê? Se fazer homem. Ele se fez carne, Ele se fez homem e habitou entre nós. Jesus se fez homem para estar apto para pagar pela dívida do homem. Não poderia ser um cordeiro animal. Aquele cordeiro, ele era um símbolo que já apontava para Cristo, mas um animal não tinha capacidade de pagar pela dívida do ser humano. Não podia ser um anjo, porque o anjo não era humano. Não podia ser o próprio Deus, porque ele não era homem. Por isso Jesus se fez homem, esvaziou-se da sua condição de Deus, se fez carne, assumiu a condição de homem. João capítulo 1, versículo 14, diz assim: aquele que é a palavra, está falando de Jesus, em outras versões diz, aquele que é o verbo, aquele que é a palavra, tornou-se carne, se fez carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Mas, falando de Jesus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Você entende por que Jesus precisou se fazer homem? Porque ele não poderia pagar pela dívida do homem se ele não fosse homem. Jesus se fez homem. Ele passou por tudo que nós passamos, Ele sentiu tudo que nós sentimos, Ele passou 9 meses no ventre de uma mulher e nasceu como um bebê e teve que crescer no mesmo ritmo que nós crescemos. Ele sentiu frio, ele sentiu sede, ele sentiu fome, ele sentiu cansaço, ele sentiu dor. Quando ele tinha que ir de uma cidade para outra, ele não se teletransportava, ele caminhava, ele colocava os seus pés na terra. Mas não bastava apenas se fazer homem para estar apto a nos substituir. Ele tinha que ser homem, mas tinha que ser um homem perfeito, sem pecado.
Essa exigência já tinha sido revelada há muito tempo atrás através do sacrifício dos cordeiros. O cordeiro tinha que ser sem mancha, sem mácula, sem defeito. Ali já era uma revelação que o substituto tinha que ser perfeito. Não podia haver pecado nele. Então entenda, para Jesus ser um substituto legal do homem, Jesus tinha que estar nas mesmas condições que Adão esteve. Para ele ser chamado por Paulo de o segundo Adão, ele tinha que estar nas mesmas condições que Adão. Ele se fez homem, ele nasceu do ventre de uma mulher, ele se fez carne, mas ele precisava também ser provado. Depois que Jesus se faz carne, que se esvazia da sua condição de Deus, agora como homem, ele vai ser tentado, como Adão foi tentado. Olha só o que diz Mateus capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui é o teste final para qualificá-lo ou desqualificá-lo para ser nosso substituto. Adão foi levado ao jardim para ser tentado e caiu. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado e mostrou a Adão como é que se fazia e botou o diabo para correr. Ele foi provado, ele foi tentado e ele não pecou. Se Jesus cometesse pecado, ele não serviria para ser o nosso substituto. Ele não serviria para ser o cordeiro do sacrifício, ele mesmo iria precisar de um cordeiro para salvá-lo. Por isso ele não pecou e por isso ele foi aceito por Deus como um substituto legal pelo homem. Você compreende a justiça de Deus aqui? Você compreende agora a mente de Deus? Por que que Jesus teve que se fazer carne? Por que ele morreu? Ele veio para ser um substituto legal de cada um de nós. Queridos, entenda, Jesus era 100% homem, 100% puro. Por isso ele estava apto a ser nosso substituto legal e levar sobre ele os nossos pecados e o castigo que com justiça nós merecemos. Jesus nos salvou como? Colocando-se em nosso lugar, sendo o nosso substituto, morrendo a nossa morte, levando sobre ele a nossa culpa. Queridos, eu gostaria de encerrar a mensagem de hoje lendo com vocês uma das passagens mais incríveis da Bíblia a respeito de Jesus. É uma profecia feita por Isaías. Na verdade, é uma profecia feita por Deus através do profeta Isaías a respeito de Jesus, da morte de Jesus, do significado da missão de Jesus. Mais um detalhe, para você que não está familiarizado com a Bíblia: Isaías profetizou tudo isso que vamos ler agora sobre Jesus cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. 700 anos antes de Jesus se fazer carne e nascer em Belém. Isso não é espantoso? Eu gostaria de ler com vocês Isaías capítulo 53, do versículo 1 ao versículo 12. Esse texto é maravilhoso. Abra o seu coração, mas não esqueça quando estiver lendo. Aqui é Deus falando 700 anos antes o que iria acontecer com Jesus, que aqui é chamado de servo do Senhor. Versículo 1 diz assim: o povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir?
Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo, aqui é Jesus, aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Gente, aqui já é uma revelação sobre o nascimento de Jesus. O Senhor quis que o seu servo viesse de que forma? Que ele nascesse, brotasse como uma plantinha brota, pequenininho, e fosse crescendo em terra seca. Ele não viria de uma vez, mas ele viria pelo nascimento, viria como criança, iria crescendo devagarzinho. Jesus levou 30 anos para começar o seu ministério. O texto continua: ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Muita gente usa isso aqui para dizer que Jesus era feio. Eu entendo que ele era normal, não havia beleza que chamasse a atenção. Versículo 3: ele foi rejeitado e desprezado por todos. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmos olhávamos ele e o desprezávamos. Versículo 4: no entanto, olha que revelação. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Exatamente o pensamento dos judeus naquela época: Jesus é um blasfemo, Jesus é um impostor, e ele está sofrendo o que está sofrendo por causa dos pecados dele. Isaías está revelando, e nós pensávamos que ele estava sofrendo, que Deus o estava castigando por causa dos pecados dele, mas não, era por nossa causa. Versículo 5: porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguiu o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Olha que revelação incrível, gente. Isaías, 700 anos antes, está dizendo que quando Jesus estivesse sofrendo a nossa dor, estivesse sendo morto, julgado, condenado, ele faria isso como uma ovelha muda sendo levada ao matadouro. E se você ler o relato da morte de Jesus, da prisão de Jesus, ele é levado para o sinédrio, para um julgamento de madrugada, um julgamento arranjado com testemunhas compradas, e eles ficam indignados porque Jesus fica calado. Você não vai se defender. Depois levam ele para Pilatos, e Pilatos também fica indignado: você não vai dizer nada, você não sabe que eu tenho nas minhas mãos o poder de libertar você. Eles não entendem porque ele está calado. Depois ele é levado para Herodes, e lá em Herodes quer que ele faça milagre, quer que ele se explique, e ele fica calado. Depois, diante dos soldados, os soldados batem nele, cospem nele, sorteiam as suas vestes, humilham, e ele permanece calado, como ovelha muda, levado ao matadouro. Versículo 8: foi preso, condenado e levado para ser morto. Olha o processo da revelação aqui, completa. Porque isso mais não é lógico. Não, ele poderia simplesmente ter sido morto, mas aconteceu com ele o que Isaías disse. Primeiro ele foi preso, depois ele foi condenado, porque ele foi julgado, e depois é que ele foi levado para ser morto. Aconteceu exatamente assim com Jesus, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Versículo 9: foi encontrado ao lado de
criminosos. Gente, que revelação é essa? Você pode dizer, Jesus conhecia esse texto e por isso ele ficou calado. Ele estava manipulando a profecia para se encaixar nela. Agora me responda, Jesus poderia controlar isso? Foi Jesus que escolheu colocar 2 criminosos, um de cada lado, quando ele foi crucificado? Não tem como negar. A profecia é espetacular, é extraordinária. Ele foi encontrado ao lado de criminosos. Jesus foi crucificado entre 2 ladrões. Diz mais, ele foi sepultado com os ricos. Sabe como se cumpriu isso? Jesus foi sepultado num túmulo 0 quilômetro, cavado na rocha, de José de Arimateia, um homem rico e importante. Ele foi crucificado ao lado de ladrões e criminosos, mas foi sepultado com os ricos. A profecia revela isso. Embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. Versículo 10, o Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele sofreu a sua vida como sacrifício, ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar os pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Lembra? A salvação é um plano eterno de Deus. Esse versículo agora revela que foi Deus, aquela espontaneidade, foi voluntário e diz, Deus diz, eu decidi fazê-lo sofrer, e Ele decidiu se oferecer. É a crucificação pela ótica divina. E Jesus, Deus diz, Ele fará com que o meu plano dê certo. O meu plano não vai fracassar, porque o meu servo Jesus vai fazer com que dê certo. Versículo 11, depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Gente, é a revelação completa do plano de salvação de Deus aqui. Versículo 12, por isso eu lhe darei um lugar de honra, ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos. Olha só a revelação. E orou pedindo que eles fossem perdoados. Lembra da cruz? Jesus disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que extraordinário. Você conseguiu acompanhar isso? Que revelação extraordinária. Aqui é a revelação do plano eterno de salvação, escrito, completo, contando tudo, 700 anos antes dele ser colocado em prática totalmente. Não esqueça, querido, essa profecia foi feita quase 1000 anos antes de Jesus nascer. Isso é extraordinário. Não perca a capacidade de se admirar com isso. Mas eu quero trazer algo relevante aqui também. Alguns anos depois da morte de Jesus, no ano 70, o templo em Jerusalém foi destruído. E com isso os sacrifícios de animais que eram feitos para perdão dos pecados não puderam mais continuar sendo feitos, porque os sacrifícios só podiam ser feitos no templo. Você diz, mas Jesus não foi o sacrifício perfeito? Ainda continuou tendo sacrifício? Pois não é. Os judeus continuaram sacrificando cordeiros no templo. A mensagem foi clara: depois da morte de Jesus, o sacrifício perfeito, os sacrifícios de animais deveriam cessar. Não havia mais sentido para eles. Esses sacrifícios foram úteis até que Jesus viesse e fosse sacrificado como Cordeiro de Deus.
Eles eram o meio, como falei, eram o meio dos que viveram antes da morte de Jesus terem acesso ao perdão provocado pela morte dele. Mas os judeus ignoraram o Cordeiro perfeito de Deus. Eles fecharam os olhos para as revelações de Isaías e tantos outros profetas e continuaram sacrificando animais no templo depois da morte de Jesus, como se nada tivesse acontecido. Então Deus interveio. No ano 70, cumpriu-se a profecia feita pelo próprio Jesus antes de morrer. Ele olhou para o templo e diz: aqui vai ser derrubado, não vai ficar pedra sobre pedra. E no ano 70, Deus destruiu o templo usando como instrumento o Império Romano. E aí, de forma forçada, os sacrifícios de animais tiveram que cessar. Deus foi lá e fez cessar os sacrifícios de animais no templo. Não há necessidade. Deus estava sendo claro: vocês não precisam mais sacrificar animais para obter perdão pelos seus pecados, pois Jesus foi o Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito, que de uma vez por todas pagou pela dívida do pecado de vocês. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Fique em oração agora, querido. Querido, eu quero falar com você que está aqui e que ainda não é discípulo desse Jesus maravilhoso. Eu tenho certeza que agora você entendeu por que nós dizemos que Ele é o Salvador. Eu tenho certeza que hoje você entendeu por que nós dizemos que você precisa de salvação. O seu pecado separa você de Deus. Não pode haver comunhão se o seu pecado não for punido com justiça. Você diz: mas não foi punido em Jesus e não está resolvido? Tem um detalhe que você precisa saber. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: mas todos aqueles que creram no nome de Jesus e o receberam, ganharam o direito de serem feitos filhos de Deus. Entenda, o que Jesus fez na cruz é suficiente para salvar toda a humanidade. Mas a Bíblia está revelando que não é assim automático para todo mundo. Que o sacrifício de Jesus só vale para você se você crer no que Ele fez. Mas eu creio. Mas tem a segunda parte: e se você o receber na sua vida como seu Senhor, como seu Senhor. O que significa receber Jesus como seu Senhor? Significa dizer: Jesus, eu quero ser teu servo, eu vou viver para ti, eu vou te obedecer, eu vou te seguir, eu vou te imitar. O Senhor vai reinar sobre mim, vai reinar sobre a minha vida. Isso é recebê-lo como teu Senhor. Isso é que qualifica você para ser feito filho de Deus. E sabe o que significa ser filho de Deus? Significa que não há nada mais separando você de Deus, a tal ponto de você se aproximar dele como um filho se aproxima de um pai. E esse abismo que separa você de Deus só pode ser removido por Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim.
Jesus é a ponte sobre o abismo do pecado. De um lado estamos nós, do outro lado está Deus, no meio está o abismo do pecado, e Jesus é a ponte, é o caminho por sobre o abismo que pode nos levar até Deus. Quando Deus olha para alguém que recebeu Jesus, sabe o que acontece? Ele não vê mais o teu pecado, ele vê a perfeição e a justiça de Jesus que habita em você. Você precisa ser lavado pelo sangue do Cordeiro Jesus, para que você possa ser aceito por Deus e possa se aproximar dele. Lá em Apocalipse 3:20, Jesus disse assim: eis que estou diante da porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Querido, você pode abrir essa porta agora. Abra a porta da sua vida. Receba Ele como seu Senhor. Como é que se faz isso? Através de uma oração, em que você começa reconhecendo o seu estado de pecador. Começa reconhecendo que existe um abismo que você não pode passar sozinho, e que você precisa dele, e você vai confessar os seus pecados, e vai recebê-lo como seu Cordeiro. Você quer fazer isso agora? Você quer fazer uma oração que torna você discípulo de Jesus? Se você quer fazer isso agora, quer entregar a sua vida a Jesus, quer se tornar discípulo dele, quer recebê-lo como seu Senhor, quer trilhar esse caminho de volta para Deus, feche seus olhos, eu vou conduzir você nessa oração. Essa oração não vai tornar você membro da Igreja Batista, não se preocupa, é muito mais relevante do que isso. Essa oração vai tornar você discípulo de Jesus, filho de Deus. Ore comigo. Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que existe um abismo entre eu e o Senhor, um abismo cavado pelos meus pecados. E é em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que eu peço que me perdoe, que me purifique, que me justifique, que me lave e retire de mim toda a culpa pelos meus pecados. Agora você vai dizer: Senhor Jesus, eu ouvi a tua voz, eu senti o Senhor bater aqui na porta do meu coração, da minha vida, e eu decido abrir essa porta para o Senhor agora. Entra na minha vida, seja o meu Senhor, seja o meu Cordeiro, me lava com o teu sangue precioso. Governe sobre mim, me transforma em alguém parecido contigo, transforma a minha mente, muda a minha forma de pensar, me faz gostar do que o Senhor gosta, me faz ser atraído pelo que te atrai, e me dê forças para recusar tudo aquilo que o Senhor reprova. Deus, em nome de Jesus, e por causa do que Ele fez na cruz, eu me aproximo do Senhor como um filho se aproxima de um pai, crendo que o Senhor cumprirá o que prometeu. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. E louvado seja o nome do Senhor.